Vamos orar. Senhor, fala conosco, Senhor. Recebe a nossa adoração. Atrai o nosso coração, Senhor. A Tua presença é mais do que nós precisamos. É tudo que nós precisamos. Recebe, Senhor. Visita cada lar, cada casa, cada família. Esse lugar. A Tua palavra nos dá a certeza que o Senhor está no meio daqueles que estão reunidos em Seu nome. Por isso nós temos a certeza que o Senhor está aqui. Mas eu não quero só essa certeza. Eu quero sentir e ver a presença do Senhor manifesta no nosso meio, em nome de Jesus. Sossega, acalenta, acalma o coração de cada pessoa. Atrai o nosso coração na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a Tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Senhor, sem Ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A Tua presença é tudo que eu preciso. Declare onde você estiver nessa noite. A Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui. É o meu maior valor. Atrai o meu coração. Atrai o és tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso Te tocar. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a Tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem Ti não há valor em mim, Senhor. Pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A Tua presença é tudo que eu preciso. A Tua presença
posso te tocar. Atrai o meu coração, Senhor. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. És tudo que eu quero. És tudo que eu quero. Eu posso te tocar. Oh Deus, atrai o nosso coração para a sua presença, porque o Senhor está sentado no trono, sempre reinando, soberano. E um dia o Senhor virá para buscar a sua igreja. Obrigado por essa certeza, que da mesma forma que Jesus subiu aos céus, Ele voltará para buscar o seu povo. Estamos à sua espera, Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, Deus reunido com seu povo, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a sua volta no grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos para sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Maranata, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Do início, vamos lá. Que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo,
ansioso espero que você também, a sua volta no grande dia em que tu virás. E daí, o que vai acontecer? Então subiremos, contigo estaremos para sempre. Aleluia, Maranata, Cristo Filho, Mestre. Ansiosos pela volta do Senhor. Ó Deus, a alegria, a satisfação do encontro com o Senhor é maior do que todas as alegrias que nós podemos encontrar aqui, porque tudo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que o Senhor preparou para nós. Obrigado, nós aguardamos as glórias do céu. Louvado seja o teu nome. Permita-nos experimentar um pouquinho do céu aqui nesse planeta, Senhor, nas celebrações, nos cultos, nas orações, nos tempos a sós com Deus. Em nome de Jesus, em igreja, em comunhão. Essa canção que nós vamos cantar me faz lembrar dos encontros que nós tínhamos presenciais. Hoje a distância física que nós somos obrigados a ter nos afasta e não nos permite experimentarmos essa comunhão que experimentávamos um ao lado do outro. Mas mesmo assim eu quero cantar essa canção dizendo para você, meu irmão, minha irmã, que nós recebemos um coração do Pai, um coração regenerado, um coração transformado, um coração modificado, orientado pelo Senhor. Estou com saudades de vocês. Em breve, em nome de Jesus, vamos nos rever todos aqui dentro desse templo e vamos poder cantar essa canção como cantávamos antes, de mãos dadas. Recebi um novo coração do Pai. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, se você puder olhar para alguém que está do seu lado, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, meu irmão. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Comunhão, somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer
qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Desde o início recebi um novo coração do Pai. Cante aí na sua casa. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, estenda sua mão para alguém. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Comunhão, somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Numa família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, meu irmão, minha irmã. Essa canção diz exatamente como eu me sinto. Talvez alguns possam ouvir você falar, a gente cantar essa canção, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, mas as pessoas podem pensar, é algo utópico, não é algo real. Na realidade, quando eu canto essa canção, meu irmão, minha irmã, eu canto pedindo a Deus que seja assim. Nós somos imperfeitos. Às vezes nós não somos verdadeiros em algumas coisas que fazemos, mas o nosso alvo em Cristo é que a gente seja de fato uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Por isso que ao final dessa canção a gente fala, eu preciso de ti, meu irmão, minha irmã, preciosas para mim, porque nós juntos somos fortes, nós juntos em oração, nós tocamos os céus, nós juntos em oração somos uma família que toca o coração do Pai, e o Pai nos ajuda a corrigir os erros que nós cometemos. É isso que eu ouvi. Toda vez que você cantar essa canção, cante como uma oração, como um alvo que você espera, seu e da sua família em Cristo. Uma família sem qualquer falsidade, que viva a verdade, que expressa o amor de Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, o Senhor sabe como eu tenho saudades dos irmãos, dos encontros que nós fazíamos aqui com o templo lotado, mas por conta de tudo isso que aconteceu durante esse ano, nós temos sido limitados desses encontros. Mas eu peço, Senhor, coloque a tua mão e que em breve, muito em breve, possamos nos reunir novamente em festa, em celebração. Como eu amo o teu templo, como eu amo a tua casa, como eu amo estar na tua presença. E que juntos, em breve, como família, estejamos aqui louvando, celebrando, exaltando o único que é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém. Então o tema de hoje que Deus tocou no meu coração para falar desde o início da semana, é o tema simplifique. Simplifique. A Vineyard de Piratininga, aliás todas as Vineyards, que é o ministério mais voltado para o louvor,
eles têm um lema que diz assim: menos é mais. Quanto menos feito com qualidade, melhor fica. Mas eu quero basear essa conversa nossa só como um texto base. Eu quero basear essa conversa em Eclesiastes capítulo 7, verso 29. Na versão Nova Tradução, na linguagem de hoje, diz assim: Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Você concorda com esse versículo? Mesmo que você não concordar, é uma realidade. Deus nos fez simples, Deus fez tudo muito tranquilo, simples e direito, mas nós complicamos tudo. Você já complicou alguma coisa que era simples? Tem alguém que tem aquele lema: por que facilitar se dá para complicar, não é verdade? Nós não deveríamos ser assim. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Eclesiastes diz isso, Salomão escreveu isso. Se você ler todo o livro de Eclesiastes, você vai ver como o ser humano complicou tudo que era simples, como o ser humano deixou de lado as prioridades para viver uma vida complicada. Albert Einstein, ele diz assim: no meio da complexidade, encontre simplicidade. No meio de toda a complexidade que vivemos, precisamos encontrar simplicidade. Ralph Waldo Emerson, ele diz assim: ser simples é ser grande. Simples, meu irmão, preste bastante atenção nisso. Simples é o que há. A complexidade está fora de moda. As pessoas estão famintas pelo simples, porque o mundo se tornou muito complexo. A quantidade de informações que nós recebemos, que está acessível, continua crescendo, e a habilidade de nós interagirmos com o mundo todo tem se tornado possível, e essa tecnologia, por estar se aumentando a uma velocidade incrível, nós estamos sofrendo com tanta complexidade, com tantas informações. E o resultado disso tudo, meu irmão, minha irmã, é um mundo complicado, vidas ocupadas, e no meio dessa complexidade, as pessoas querem encontrar a simplicidade. Elas procuram, elas anseiam, elas pagam, elas sonham por isso. Pastor, mas como você sabe disso? Bom, eu sei porque a Bíblia diz isso, mas não só a Bíblia diz isso. Várias empresas ou áreas do mundo já sabiam disso. Por exemplo, a Apple, uma empresa de tecnologia, ela sabe disso. Você pode ver que o logo da Apple é bem simples, uma maçã mordida. Os dispositivos que ela inventou, e depois também outras tantas, são simples. Apenas tinha um botão, hoje já não tem nem botão. Se você lembra dos seus celulares antigos, você vai ver que era cheio de botões, cheio de teclas. Hoje você mostra a tela, você digita na própria tela. A tecnologia de tudo em um, o all-in-one que eles falam, tudo numa tela de computador tem tudo. O computador se resume àquela tela. Steve Jobs, o fundador da Apple, que morreu em 2011 por conta de um câncer no pâncreas, ele tinha como lema uma frase de Leonardo da Vinci que dizia assim: a simplicidade é o último grau da sofisticação. Da sofisticação. A simplicidade é o último grau da sofisticação. Leonardo da Vinci disse isso. E ele procurava simplificar tudo. Eu me lembro eu gosto de ler biografias, eu li um livro dele, de minha biografia, um calhamaço. E eu me lembro que uma das coisas que conta lá no livro é que ele certa vez se sentiu muito feliz quando ele chegou numa fazenda bem rústica na Venezuela, se não me falha a memória, e ele estava com um iPad na mão, e uma criança que nunca tinha visto aquilo, pegou aquilo e começou a usar de uma forma rapidamente, e ele ficou feliz por ver que ele conseguiu, através da tecnologia, facilitar o uso de dispositivos eletrônicos. A Apple já sabia que simplicidade é importante. Se você olhar, por exemplo, outra empresa que sabe muito sobre simplicidade é o Google. Você já deve ter pesquisado alguma coisa no Google. Se você digita lá google.com.br, você vai ver que é uma tela o quê? Bem simples. Apenas um campo de pesquisa e você digita o que você quer
procurar. Tudo branco ao redor, algumas palavras. E a Google já sabia disso, e ela transformou essa sofisticada tecnologia de pesquisa em algo simples, rápido e eficiente. Uma tela branca com um espaço para você digitar o que você quer localizar. Um visual simples, clean, muito branco, poucas palavras, e hoje mais de 75% das pesquisas são feitas pelo Google. Eu acho que você faz aí também. Eu me lembro que tinham e tem ainda outros sites de pesquisa que foram deixados de lado, que surgiram antes, que são bem menos usados hoje por causa de uma tela ser carregada. E a filosofia por trás dessa simplicidade é que os usuários da internet não são capazes de processar muita informação. Os designers gráficos também sabem disso. Basta olhar para algumas revistas de designer gráfico e você vai perceber e vai ver que existe uma revolução do simples. John Maeda, por exemplo, um dos mais renomados designers do mundo, ele defende o simples. Os designers de interior, ou os decoradores, né? Nós chamamos de designer do interior, também sabe disso. Se você pegar uma revista de decoração, você vai ver que as palavras perfeito e simples são as palavras mais usadas. Os gurus do marketing também sabem disso. Os executivos de propaganda, de marketing, estão usando slogans e propaganda simples. Não sei se você se lembra de uma propaganda que diz assim: Just do it. Just do it. Simplesmente faça. Nike. Você se lembra de uma outra frase, emoção para valer? Lembra disso? Simples. Se é Bayer, é bom. Tomou Doril, a dor sumiu. Simples. Os gurus de marketing sabem disso. E no meio de todo esse barulho, toda essa correria, todas essas mudanças que estamos vivendo, todos esses negócios e toda essa incerteza, as pessoas anseiam por simplicidade. E eu creio que esse tempo que Deus permitiu que nós vivêssemos, de pandemia, de isolamento, permitiu que isso nos abrisse os olhos para vivermos ou simplificarmos a nossa vida. Embora Deus jamais mude e nunca mudará, Ele escolheu trabalhar através de um processo simples, sequencial e organizado. Se você observar a criação do mundo, você vai ver que Deus fez um processo simples, 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso. E Ele fez algo sequencial, foi criando sequencialmente até a obra-prima que foi o ser humano. É muito importante ressaltar que há uma grande diferença entre o que é simples e o que é fácil. Simples não é fácil. Simples é algo básico, descomplicado e fundamental. Algo fácil é algo sem esforço. Para simplificar alguma coisa, é preciso muito esforço. Para você, por exemplo, imagine só o celular que você tinha antes, aquelas tijolão, né? Eu não tive condições de ter um tijolão que era muito caro e durava meia hora a bateria, não é isso? Mas você abria aquela tela, hoje os telefones sem fio fixos são menores do que aqueles que a pessoa usava aqui, ficava pendurada. Quantas teclas, quantas coisas. Hoje um dispositivo pequeno, sem tecla nenhuma. Ou seja, tornar simples algo foi difícil, não foi fácil. Então, ser simples não é fácil. Se alguém sabe sobre simplicidade, agora eu quero chegar na nossa conversa especial. Se alguém sabe muito bem sobre simplicidade, meu irmão, minha irmã, esse é Jesus. As empresas sabem disso, mas Jesus já dizia isso, já fazia isso milhares de anos antes. A Bíblia já dizia isso desde o início da criação. Se alguém era revolucionário em simplificar tudo, era Jesus. Jesus foi o verdadeiro exemplo da simplicidade. Semana passada, aliás, eu ia cantar essa música semana. Nem pensei, porque na época, no domingo passado, nem pensei que falaria sobre esse tema. Nós cantamos do Rei Humilde, né? Rei de pés empoeirados. Um homem, sendo rei, vivia uma vida simples.
Jesus entrou num cenário, meu irmão, religioso muito complicado, poluído, congestionado por vários grupos religiosos. Tinham os fariseus, os saduceus, os herodianos, os zelotes, os essênios, os escribas. Eles tinham um sistema, não sei se você já estudou isso, mas se você não estudou, você vai saber agora. Esses religiosos da época de Jesus, eles tinham um sistema religioso com centenas de leis, todas elas baseadas no Pentateuco, ou seja, nos 5 primeiros livros da nossa Bíblia. Eram cerca de 613 leis. Você já parou para pensar nisso? 613 leis extraídas do Pentateuco e divididas em 2 categorias: mandamentos afirmativos e mandamentos negativos. Dos afirmativos haviam 248 leis, e dos negativos 365 leis. Você imagina uma lei negativa para cada dia do ano. E eles passavam seus dias, esses religiosos, discutindo essas leis. Lá no templo, eles viviam discutindo, explanando, falando dessas leis. 613 leis. E Jesus não aguentava mais. Quando ele chega, ele não aguentava mais aquela hipocrisia daqueles homens. E ele preferia gastar o seu tempo com quem? Com os pecadores, com os cobradores de impostos, com os deixados de lado na sociedade, com as pessoas simples, humildes. Jesus tinha a habilidade de tornar algo complexo em algo simples. Um exemplo bem claro disso, meu irmão, minha irmã, nós vemos lá em Mateus capítulo 22, dos versos 37 e 40, não será projetado na sua tela, mas você pode ver nas escrituras, Mateus 22, 37 a 40, onde Jesus dá o que ficou conhecido como o maior mandamento, ou grande mandamento. Se você estudar todo o contexto daquele capítulo 22, você vai ver que até chegar no versos 37 a 40, um pouco antes, Jesus acaba de desbancar os saduceus, que perguntaram para ele sobre a ressurreição, ou sobre a vida, quando eles, na eternidade, como seria. Jesus desbanca eles literalmente, e ele silencia a sabedoria dos saduceus. Lá no capítulo 22, verso 29, o texto diz que Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. No verso 34 diz: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus, outro grupo religioso, se reuniu. Então eles não viam a hora de derrubar Jesus, de envergonhar Jesus. Eles viram que os saduceus foram calados por Jesus, eles se reuniram e eles então escolheram um perito da lei para falar ou para enfrentar Jesus. Você pode ver isso a partir do verso 37 do capítulo 22 de Mateus. Então esse perito da lei chega até Jesus e pergunta para Jesus: qual é o maior mandamento da lei? Você já imaginou? Talvez você pense que a lei é só os 10 mandamentos, mas a lei judaica eram 613 mandamentos. E de repente esse perito da lei chega para Jesus: Jesus, qual que é o maior mandamento de toda a lei? Ou seja, dos 613 mandamentos, qual é o maior? Aí Jesus olha bem para aqueles homens hipócritas, e ele olha para os olhos dele e fala assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus resumiu os 613 mandamentos em apenas 2. Pense na importância desse momento. Ele disse que toda a lei, e acrescentou os profetas, está resumida nessa frase simples e perfeita. Jesus simplifica toda a lei em amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Ele não diminuiu o padrão da lei, ele não aboliu a lei, ele captou todo o espírito da lei, toda a essência da lei, e disse apenas uma afirmação. Ele diz que tudo depende disso. Ele resumiu os 613 mandamentos em 2.
essa complexidade, ele pegou toda essa complexidade dessa lei e o desenvolvimento de toda essa lei e tornou essa lei simples. Outra coisa muito interessante de Jesus, que a gente sabe, Jesus era chamado de rabi ou rabino, um mestre. E na cultura judaica, cada rabino tinha uma carga ou um jugo de ensino. A sua carga, ou seja, o seu jugo de ensino, era a sua instrução, o seu contentamento e a mensagem que ele passava. Muitos rabinos da época de Jesus colocavam cargas ou jugos de ensino sobre as pessoas impossíveis e legalistas. E essas cargas empurravam as pessoas para longe da graça de Deus, ao invés de atraí-las para Deus, elas sobrecarregavam as pessoas. Algo impossível e legalista, difícil de cumprir. E essas cargas estressavam as pessoas e desanimavam as pessoas. E de repente, Marcos, Jesus entra nesse cenário e um dia ele diz para a multidão, lá no capítulo 11, verso 28 a 30 de Mateus: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus disse para aquele povo sobrecarregado de lei, de legalismo, de hipocrisia, de coisas impossíveis de viver, ele disse: povo, venham a mim, meu jugo é suave. Os ensinos de Jesus estavam em total contraste com os dos rabinos e religiosos daqueles dias. Ele não estava oferecendo um conjunto longo e complicado de leis e regras e regulamentações. Ele estava oferecendo graça, amor. Ele estava oferecendo um relacionamento simples com Deus. Preste bastante atenção nisso que eu vou dizer para você agora que me assiste. Jesus é terminantemente contra qualquer coisa que dificulte o caminho das pessoas para se encontrarem com Jesus. Muitos estão ocupados fazendo igreja ao invés de ser igreja. É hora, e eu creio que a mensagem principal de toda essa nossa conversa é retornar à simplicidade do Evangelho. Simplificar a vida. Um artista e professor de grandes artistas do século XIX, chamado Hans Hofmann, ele disse assim: se você quer que o necessário sobressaia, tem que se livrar do desnecessário. O desnecessário, meu irmão, minha irmã, divide a nossa atenção, os nossos recursos e o nosso tempo. Ele esconde o que é necessário. Para ser simples, é preciso eliminar o desnecessário. E eu quero dizer uma coisa para você. A maioria das coisas que você vai eliminar, que é desnecessária, é boa, você gosta dela. A chave é escolher o que é melhor, porque você não vai conseguir ficar com todas. É hora de se eliminar das coisas, muitas delas boas, porque são desnecessárias, atrapalham a sua vida, e escolher o que é melhor. Quando eu leio os evangelhos, como eu já disse agora há pouco, eu noto que um dos aspectos mais fascinantes de Jesus era que ele sempre pregou uma vida simples, um estilo de vida simples. Mesmo sendo rei, senhor, filho do próprio Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. Jesus ficava livre de preocupações para poder ministrar, ensinar, cuidar das pessoas. Era uma pessoa despreocupada. Eu não vejo em nenhum momento nos evangelhos, eu desafio você a procurar, Jesus preocupado. Ele não era como nós, tão carregado de preocupações com coisas, negócios, tanta correria, tanto estresse. Parece-me que Jesus fez o que o autor de Hebreus recomenda lá em Hebreus 12:1. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Deus desafia você e a mim a nos livrarmos de tudo que nos atrapalha.
tudo que é carga, mesmo legal, boa, que você gosta, mas que não é necessária. E viver com o que é necessário, fundamental. Eu gostaria que hoje nós tivéssemos um tempo de reflexão e avaliação sobre as nossas vidas. Sua vida tem sido um estresse? Só? Está sempre exausto? Sempre sente que nunca para nada? Aliás, Deus fez você reduzir esse ritmo nesse tempo. Sente que não tem mais energia ou vontade de servir a Deus? Aliás, eu quero ver quando nós voltarmos às atividades presenciais, como está a sua fé? Será que você está com desejo de voltar? Nós vamos ver esse resultado. Será que você sente que a sua vida está complicada demais com tudo isso? Sente que não tem mais energia de servir ao Senhor? Não tem mais alegria de orar, de buscar a presença do Senhor? O meu desafio para você é hoje: vamos simplificar as nossas vidas, voltar às bases e tirar alguns pesos que estão nos sobrecarregando. Jesus diz: todos vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O meu jugo é suave. Jesus está dizendo para você e para mim, Ele me disse em toda essa quarentena, uma das coisas: simplifique a sua vida. Você não precisa de tudo isso que você tem para viver uma vida que me agrade, mesmo que sejam coisas boas. Simplifique, enxugue a sua vida, tenha uma vida simples, elimine o desnecessário, viva com o necessário. E eu quero falar para vocês algumas lições que vai te ajudar a simplificar a sua vida e a minha vida. Primeira, menos correria e mais Cristo. Menos correria e mais Cristo. E eu me lembro de um texto, você pode ver, você conhece bem essa história, em Lucas capítulo 10, 38 a 42, Jesus e seus discípulos chegam a um povoado na casa de Maria, Marta e Lázaro. E Jesus estava falando, pregando, ensinando, Maria aos pés de Jesus, junto aos discípulos, ouvindo aquele conhecimento de Jesus, aquelas lições de Jesus, e Marta toda estabanada, preocupada em resolver, fazer janta, fazer alguma coisa, arrumando a cozinha, enquanto Jesus estava pregando. E Marta, o texto diz que ela ficou preocupada, ocupada com muito serviço, e ela chega até Jesus e diz: Jesus, o senhor não se importa? Ó, Maria está sentada aí, eu estou cheio de coisa para fazer lá. Aí Jesus fala: Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu creio que esse texto nos incomoda muito, porque é um texto clássico que sempre deixa pessoas ativistas que não param sem jeito. O fato é que a grande maioria de nós talvez seja como Marta, gosta da Marta, identifica-se com a Marta. Nós precisamos de Marta nesse mundo, de fato. Não fosse alguém como Marta, as nossas festas não teriam comida. Mas eu entendo que na escala de valores divinos, Maria escolheu o melhor, escolheu Cristo acima de toda a correria. Marta quer fazer mais para Cristo, Maria queria mais de Cristo. Percebe a diferença? Marta era ativista, queria fazer algo, não estava errada no sentido de querer fazer algo, mas ela não entendeu que o mais importante era estar com Cristo, relacionar-se com Cristo. Quem recebeu mais nessa história? Maria, porque ficou aos pés de Jesus, ouvindo Jesus, enquanto que Marta estava preocupada. Marta ficava exausta porque ministrava com a sua própria força. Ela perdeu de vista o alvo do seu serviço, que era Jesus. Jesus estava na sua sala de estar e ela não parava de descascar batata e lavar panela na cozinha. O texto diz no verso 40 de Lucas: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Como está a sua vida? A palavra agitava-se em grego quer dizer incomodada, envolvida. Ela estava pensando naquela coisa do momento, esquecendo que o próprio Jesus estava na casa dela. E como se não bastasse, ela, como tantas pessoas, olhava ao seu redor e fazia comparações e exigiu que a sua irmã fosse igual a ela. Ela criticava a sua irmã e criticou o próprio Jesus, foi falar com ele.
ela reclamava para Jesus, acusou Jesus de não se preocupar com ela. É uma mulher, muitas vezes, em alguns momentos, intolerante, impaciente, insatisfeita, porque ela não escolheu a boa parte. Mas Jesus e pessoas como Marta, desse texto, são aquelas que ocupam todo o seu tempo no serviço do Senhor, mas que esquecem do Senhor do serviço. Esses dias atrás, há 2 semanas atrás, eu fiz uma live com o pastor Valdir e nós falamos de frutificar. Eu estava lendo a respeito no capítulo 15, Deus nos chama para dar frutos, mas nós precisamos equilibrar o permanecer com o frutificar. Só é possível frutificar se eu permanecer. Marta queria só trabalho, mas ela não permanecia com Cristo, não andava com Cristo. O mais importante para você, acima de tudo, meu irmão, minha irmã, é o seu relacionamento com Cristo. Jesus não quer ativismo. Se Marta insistia numa vida doida, agitada, uma correria só, tudo bem, mas ela não roubaria de Maria a escolha dela de deixar a correria e estar junto aos pés de Cristo. Aliás, se a gente observar essa Maria, irmã de Marta e de Lázaro, todas as vezes, Marcos, que ela aparece nas Escrituras, ela é citada nas Escrituras, ela está aos pés de Cristo. Nessa situação, na situação em que Lázaro morre, ela chega correndo aos pés de Jesus. E no outro momento, ela enxuga os pés de Jesus. Maria é um exemplo do que é menos correria e mais Cristo. Ela para tudo e dá tempo para Cristo. Como está seu tempo com Jesus? É tão fácil na obra de Deus esquecer o Senhor da obra, perder a perspectiva, perder o rumo e tornar da obra o nosso Deus. Mas a obra do Senhor começa com o Senhor. Comunhão com Cristo, meu irmão, minha irmã, é o ponto de partida para fazer a obra do Senhor. Conhecer a Cristo é fundamental. Você precisa ter tempo para Ele. Pergunta: você é mais como Maria ou Marta? Será que Jesus está esperando você na sala de estar e você está ocupado demais com as tarefas da casa, da sua família, da sua vida? Será que você corre que nem um louco no serviço de Deus, mas o que tem acontecido com você? Você se esqueceu de Deus? Será que você é como um daqueles fariseus que serviam a Deus, mas não conheciam Deus? Perdeu aquela comunhão que você tinha com Deus, se esqueceu do Senhor, parou de conversar com Deus, faz muita coisa para Deus, mas não conversa com Deus. Parou realmente de adorar a Deus, de sentar-se aos pés de Jesus, perdeu a alegria da salvação, anda tão ocupado que fica olhando ao seu redor, criticando os outros que têm intimidade com Deus. E Jesus fala para Marta e para mim e para você: escolha a boa parte, menos é mais, sirva-me, mas conheça-me primeiro, conheça-me antes, depois me sirva. Um espírito frenético e descontrolado não ministra para ninguém. Se for necessário, meu irmão, minha irmã, você eliminar atividades da sua vida para retornar ao seu relacionamento diário com Deus, faça isso. Faça uma lista de tudo que está ocupando, está tirando seu tempo com Deus. Não estou falando que você deve parar de ir à igreja. Aliás, você parou porque você está assistindo, né? Mas não é isso. Aliás, eu já ouvi essa história. É interessante que quando as pessoas ouvem uma mensagem como essa, Marcos, a primeira opção que elas falam: eu estou fazendo demais na igreja. Parar de fazer atividade na igreja. E elas param de frequentar os cultos, né? Quando está no regime normal, no tempo normal. Elas param de visitar os irmãos, de ensinar na escola bíblica, mas elas continuam trabalhando do mesmo jeito, 60 horas por semana, correndo para lá e para cá com tantas coisas a fazeres, e a única coisa que ela deixa de lado é a atividade espiritual. Interessante. Continuam levando seus filhos na escola, e devem fazer isso. Continuam fazendo um monte de coisas que não são tão importantes. E meu desafio para você é o seguinte: antes de cortar a sua atividade espiritual, examine o resto da sua vida primeiro. Eu já vi alguém falar assim: pastor, eu vou me afastar um pouquinho das atividades da igreja porque eu tenho que fazer determinadas coisas. E eu fiquei pensando: que outras coisas são mais importantes do que servir a Deus? Será que não dá para conciliar tudo isso?
É hora de rever a agenda, meu irmão. Mais de Cristo, menos correria e mais Cristo. Menos atividade e mais intimidade com Deus. Segunda lição. No mesmo texto nós vemos uma outra lição. Menos programas e atividades e mais pessoas. Nós somos campeões de gerar atividades, na igreja principalmente. Agora não tem como, né? Mas nós enchemos a igreja de programa, queremos fazer um monte de atividades para atrair as pessoas para a igreja, para ministrar as pessoas, mas é muito fácil permitir que o meio domine o fim. Os programas são um meio para encontrar o fim. Marta esqueceu disso. Ela e Maria abriram sua casa para hospedar Jesus e os seus seguidores, dando uma oportunidade para ensino dentro da casa dela, sem distração. Mas a própria Marta não assistiu. Tão agitada com as responsabilidades que ela tinha, acabou atrapalhando o alvo e as pessoas. Você imagina Jesus ensinando, de repente Marta entra e fala em voz alta: Jesus, você não importa que a minha irmã não está fazendo nada aqui? Parou todo o ensino para aquilo. Nós temos que lembrar, meu irmão, que os programas e atividades não são o mais importantes. O mais importante na vida da igreja são as pessoas. O propósito final dos nossos muitos programas na igreja não é o programa em si, mas as pessoas que fazem parte deles. Não é manter a máquina funcionando, mas ministrar na vida das pessoas. O programa não é o Deus. Marta tinha Deus na sua sala de estar, mas ela estava mais ocupada com o almoço do que com Deus. Ela ficava mais preocupada que o almoço dela ficasse pronto na hora certa e queria tirar pessoas da presença de Deus para que tudo ficasse pronto na hora certa. E esse foi um dos problemas principais dos fariseus. Eles eram campeões de programas, eram estrelas da religião, do legalismo. Para eles o programa valia tudo, e o programa tinha que continuar, custasse o que custasse, machucasse a quem machucasse. E quando Jesus teve a ousadia de interferir nos programas, curando pessoas no sábado, por exemplo, eles ficaram enraivecidos. Jesus não estava no programa, aquilo não estava no programa. E Jesus então olha e diz assim: o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem. Resumindo, o homem não foi feito para o programa, mas o programa, a atividade, foi feita para o homem. Como é fácil isso acontecer com a gente. Às vezes a gente se desgasta com atividades, com programas, e se esquece do alvo disso tudo, que são as pessoas. Nós devemos estar não tão preocupados em transmitir o conteúdo com os alunos, mas em perceber as necessidades dos alunos, das pessoas da igreja. Devemos prestar atenção, além dos ministérios da igreja, nas pessoas. São seres humanos amados por Deus. Então, segunda lição: menos programas e mais pessoas. As pessoas são mais importantes que as atividades. Terceira, menos livros e mais do livro. Menos livros e mais do livro. Em Eclesiastes 12, de 9 a 14, Salomão termina o seu livro dizendo que as palavras dos sábios são como aguilhões, coleção dos seus ditos como pregos bem fixados. Não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Isso é o essencial para o homem. O povo evangélico, nós cristãos evangélicos, nós temos sido um povo muito literário. O povo evangélico é um dos que mais compram livros. Nós gostamos de livro. Aliás, eu não posso entrar numa livraria porque eu quero comprar algum livro. Nos últimos 10 anos, por exemplo, nós temos visto uma verdadeira enxurrada de livros bons sendo publicados. Eu particularmente sempre tenho lido livros, alguns livros ao mesmo tempo. Paro um pouco, leio outro. E existe hoje milhares de livros. Não estou condenando você a usá-los, deve usá-los. Nós devemos desfrutar desses livros. E como pastor, sempre eu consulto livros durante o preparo das mensagens. Mas existe um perigo muito grande quando nós deixamos ou podemos correr livro após livro antes de ir
no livro, com letra maiúscula, a Bíblia. E o pregador de Eclesiastes, ele escreveu Provérbios, Eclesiastes e Cantares, e ele sabia que os livros têm limite, e ele volta à base do conhecimento, que é Deus. Hoje nós temos cada vez mais livros, mas que são cada vez mais diluídos, genéricos e distantes da palavra de Deus. Menos livros e mais do livro. É difícil, meu irmão, minha irmã, achar livros sobre educação de filhos que ensinem a maneira correta de disciplinar os filhos. Livros que condenem o pecado. Livros que ensinem padrões de namoro para os jovens, a fugirem da sensualidade. Quanto mais nós escrevemos, mais distorcemos a palavra de Deus. Não é uma questão de anti-intelectualismo, não, meu irmão. É uma questão de prioridade e autoridade final. Nossa única regra de fé e prática são as Escrituras. As Escrituras nos deixam alguns versículos que nos mostram a importância do próprio livro. O Salmo 119, 97 a 100 diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação. Todo dia os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. 1 Pedro 2, verso 2, nós vemos um conselho do apóstolo Paulo. Ele diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Deuteronômio 4,4, que Jesus citou quando ele foi tentado pelo diabo, ele diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Josué 1,8 diz assim: não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Às vezes nós deixamos de lado as Escrituras. Às vezes nós temos tantos livros interessantes que nós estamos lendo, que a gente não lê a Bíblia. Lemos tantas revistas, tantos artigos da internet, mas para a Bíblia a gente não tem tempo. E Jesus está desafiando você, é o seguinte: diminua esse ritmo aí, leia a palavra, mude. Ele disse uma frase que me chama muita atenção. Ele disse assim: ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. Um evangelista chinês, Lilan Wang, ele tinha um seguinte lema, que aliás eu ouvi esses dias atrás a Cláudia falando: no Bible, no breakfast. Ou seja, para nós, se não lê a Bíblia, não toma café da manhã. E ele levava isso muito a sério. Enquanto ele não lesse a Bíblia, ele não tomava café da manhã. Isso foi uma regra que ele criou na casa dele. E uma campanha de leitura muito boa é de ler a Bíblia inteira num ano. Eu sei que muitas pessoas começam entusiasmadas, como eu também já comecei. Aí você chega em Gênesis, Êxodo, a hora que chega em Levítico, Números, você para. Então você já leu várias vezes Gênesis e Êxodo, mas Levítico, Números, dá uma enroscada. Outras preocupações interferem, vocês ficam para trás e desanimam. Mas não existe nenhum galardão especial no céu se você leu a Bíblia 200 vezes ajoelhado ou não. O importante é se você está lendo, meditando, permitindo que esse livro leia você, seu coração, as suas motivações. Minha ênfase é que a sua vida seja de menos livro e mais deste livro aqui. Lemos muito a respeito da Bíblia, mas lemos pouco a Bíblia. Quarta e penúltima: menos para as coisas e mais para a causa. Menos para as coisas e mais para a causa. Lucas 12, do 13 em diante, diz que alguém na multidão disse para Jesus: mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse:
Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. Ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, essa noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? As nossas vidas, meu irmão, minha irmã, estão entupidas com coisas que não passam de lixo no plano eterno. Nós temos trocado o eterno pelo efêmero, o eterno pelo passageiro. E eu me lembrei de uma frase também de C.S. Lewis, que ele diz assim: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Nós somos estressados, exaustos, estrangulados pelas coisas, endividados, tudo por causa da manutenção de um padrão de vida na expectativa de uma vida boa. E me lembrei de uma história que certo homem de negócio muito próspero, muito rico, ele foi passar as férias num lugar muito rústico, num sítio, e ele encontrou um homem pescando à margem daquele rio, e o pescador tinha pego vários peixes grandes. Então aquele empresário, aquele homem de negócios, impressionado, ele sugeriu que o pescador usasse mais que uma vara para pegar mais peixes. Ele falou: usa mais varas, você vai pegar mais peixes. E o pescador falou assim: por quê? Assim você poderá vender os peixes na vila. E o pescador falou: por quê? Para poder ter lucro e comprar mais equipamento, talvez um barco, uma rede. E o pescador pensou: por quê? Para contratar uma equipe de pescadores, entrar rio adentro, lago adentro, até o mar, e abrir uma fábrica e exportar peixes internacionalmente. O pescador falou: por quê? Para poder ganhar muito dinheiro, aposentar, comprar uma casa do lado de um belo rio e fazer tudo o que você quiser o dia inteiro. E aquele pescador olhou frustrado e falou para aquele homem: mas é isso que eu faço agora. Percebe? Jesus nos mostra em Lucas capítulo 12 que quanto mais a gente tem, mais nós somos possuídos pelo que a gente tem. Na realidade não é nosso, primeira coisa, mas a gente pensa que é nosso e a gente sente-se possuído por aquilo. Quanto mais você tem, mais você se preocupa em manter as suas posses. Provérbios 13:8, Salomão: com as suas riquezas se resgata o homem, mas ao pobre não ocorre ameaça. A nossa vida muitas vezes tem se desviado do alvo ao se distrair com TV, com internet, computador, smartphone, jogos, hobbies e tudo que nos dá prazer, e geralmente produz dívidas. Mas e o investimento no reino? Conforme Jesus disse aqui no Evangelho de Lucas, ninguém pode roubar, ninguém cobra imposto, nem ferruja e nada consome. Invista no reino, nas coisas eternas. Como eu disse, menos para as coisas e mais para a causa do Evangelho. Próximo. Menos, olha aqui, meu irmão, você que está vendo aí, olhe para mim. Menos preocupação e mais oração. Filipenses 4:6-7 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Resumindo, preocupe-se menos e ore mais. Transforme as suas preocupações e orações. Simplifique, mude o foco. Ao invés de focalizar-se nos problemas que deixam você preocupada, focalize-se na palavra do Senhor, em quem Deus é, e ore mais. Transforme preocupações e orações. Última lição: menos julgamento e mais amor. E eu quero terminar com isto.
Olha o que Jesus diz em Mateus 7, de 1 a 5: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para vocês, para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga, ou para nós um poste, no seu olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Sabe qual é o problema, meu irmão, minha irmã? O problema é que nós somos santos demais, somos tão perfeitos e tão implacáveis que não admitimos os erros de espécie nenhuma e em circunstância alguma. Estamos sempre prontos a julgar e a avaliar a ação dos outros. Por exemplo, como isso é possível? A igreja não está mais como antigamente. O povo está mais preocupado com a fama do que com a adoração. Frases assim povoam as redes sociais. Aliás, as redes sociais estão muito azedas ultimamente. Jesus, com toda a sua santidade, é mais acessível e mais misericordioso do que nós. Eu tenho visto que as redes sociais nos últimos dias têm funcionado como um espaço quente de debates. Polêmicas de diversas espécies têm feito todo tipo de cristãos apresentarem opiniões que no mínimo julgam ou condenam a ação dos outros. Menos julgamento, meu irmão, mais amor. A pergunta que eu me faço é a seguinte: Jesus agiria assim? Se ele é a nossa inspiração, por que nós perdemos tanto tempo falando da vida dos outros, lançando indiretas e frases que condenam as pessoas? Lembre-se sempre disso quando você for tentado a julgar os outros. Deus é juiz, o diabo é acusador. Cabe a mim e a você amar. Se alguém perguntasse hoje sobre o que é ser cristão para um não cristão, provavelmente ele falaria que é a pessoa que não pode isso, condena aquilo e não faz aquele outro. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, ser conhecidos não pelo que nós não podemos fazer, mas precisamos ser conhecidos pela graça e o amor que nós oferecemos. Quando nós falamos de Jesus, do que você se lembra? Que ele morreu na cruz, que ele amou a todos, que Deus enviou ele, o unigênito Filho, para morrer no nosso lugar, que ele nos perdoou, que ele teve misericórdia. E nós precisamos ser lembrados desta mesma forma. Eu não acho que devemos ser omissos, mas brigar com ímpios ou aqueles que não creem em Deus sobre a verdade de Cristo é loucura, meu irmão. Os ideais daqueles que não creem em Deus são loucura para nós e os nossos são para eles. Aqueles que não nasceram de novo ainda não compreendem os nossos valores e princípios. Nós precisamos ensiná-los sobre o caminho que conduz à salvação, sobre o amor de Jesus por eles e depois conduzi-los aos ensinamentos que devem obedecer. Nós não podemos criar muros em lugar de pontes. Quando nós julgamos, nós fazemos isso. A minha função e a sua é amar, querido. É amar. Nós temos traçado caminhos contrários ao que Jesus traçaria. Enquanto a igreja de Atos era perseguida, querido, a atual igreja muitas vezes persegue o mundo, condena o mundo, ao invés de amar as pessoas e o amor constrangê-las e virem até Cristo. O pecador não deixará de ser pecador por saber que nós somos contrários aos erros deles, mas ele deixará de ser pecador e transgressor quando ele conhecer o amor de Jesus que o liberta de toda a escravidão. E quem é o exemplo de amor, meu irmão, minha irmã? Jesus. E nós devemos ser como Jesus. Seja misericordioso com o próximo, porque embora você se julgue certinho, os seus muitos pecados e os meus também foram perdoados. Termino deixando um desafio para você. Pensei com você agora. Onde é que você pode simplificar a sua vida? O que está te distraindo? O que está causando a você muito estresse? O que está complicando a sua vida? O que é desnecessário, embora você goste,
que seja bom, o que é desnecessário que você precisa deixar de lado? Deus tem te proporcionado um tempo para refletir e avaliar. Jesus está dizendo para você hoje, para mim, durante toda essa semana: simplifique a sua vida. Resumindo, menos de mim e mais de Cristo. Como João Batista disse lá em João 3,30, importa que ele cresça e que eu diminua. Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse conceito também nós encontramos no Antigo Testamento, no Salmo 115:1. Não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas ao teu nome da glória. Menos de mim e mais de Cristo. Paulo conclui com esse verso em Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14, e diz: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, preste bastante atenção nisto: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Deixe de lado tudo que atrapalhe, simplifique a sua vida, enxugue a sua vida, menos de mim e mais de Cristo. Simplifique, meu irmão, simplifique a sua vida, em nome de Jesus. Faça como Jesus, simplifique a sua vida. Deixe de lado tudo que embaraça, que atrapalha seu relacionamento com Deus. Lembre-se disso, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, na tua presença nós estamos em oração. Nos dá força, Senhor, para deixar de lado tudo que tem complicado a nossa vida. Nós queremos simplificar todas as áreas das nossas vidas, abrir mão de tudo, mesmo que seja algo que a gente goste, mas que tem complicado e tem atrapalhado o nosso relacionamento com o Senhor. Nos ajuda a termos uma vida simples, em nome de Jesus. Ajuda esses que nos assistem, se tem alguma área que cada um, na vida de cada um, ou várias, que precisa ser mudada, deixada de lado, despojada, que as pessoas, dê a elas forças para deixar estas áreas, abandonar, deixar o desnecessário de lado para que o necessário apareça, colocar as prioridades nas ordens certas, em nome de Jesus. Nos dá força, Senhor, força para deixar de lado algo, muitas vezes algo que nós gostamos, em favor de ter uma vida mais simples, mais descomplicada. E eu sei, Senhor, que muitas vezes simplificar a vida envolve algo difícil de fazer, exige muito esforço nosso. Nos dá forças para vencermos a procrastinação, ou seja, nos dá força para deixar esse desejo de deixar para depois e fazermos já, agora, hoje, a partir de hoje, em nome de Jesus, amém. Simplifique a sua vida, Senhor, meu irmão, simplifique a sua vida. Nós vamos terminar esse tempo com uma canção. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que encobrem o rosto ante a Ti,
escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. Cante comigo. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins encobrem o rosto ante a ti, que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu secreto, só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. 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 Tua presença no Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. Antes de impetrar a bênção, meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você a pensar nessa canção, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor. Isso é simplificar a vida.
é estar mais com Cristo, tempo a sós com Deus, na presença do Senhor, intimidade com Deus em oração, na palavra do Senhor. Após a bênção apostólica, preste bastante atenção nessa última canção que vai aparecer na sua tela aí. Ela diz assim: o Rei da Glória, o Rei dos Reis, virá em breve. Ele é o Rei. Essa próxima canção que você vai assistir, ela conta todo o plano da salvação. Preste bastante atenção. Que Deus abençoe a sua semana. Não se esqueça da ceia do Senhor no próximo domingo. Prepare os elementos, pão, suco de uva, e que tenhamos um tempo legal, você na sua casa, nós aqui no templo, compartilhando da mesa do Senhor. Em nome de Jesus, receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa semana. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Desceu da glória e homem se fez, varão de dores, servo sofredor, padeceu, sim, Jesus padeceu. Sim, Cristo entregou sua vida, de forma espontânea ele a deu, ninguém poderia negá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus e tem um nome capaz de nos salvar. É Jesus, é Jesus, só Jesus. Virá em breve o Rei dos Reis, vestido em glória, com todo o seu poder, voltará, sim, Jesus voltará. Para mim, uma das canções mais lindas de todos os tempos.